Esta fotografia icônica mostra o momento em que a tumba do faraó Tutancâmon foi aberta, um evento que marcou a história da arqueologia e do Antigo Egito. A tumba, que permaneceu intocada por cerca de 3.000 anos, revelou uma riqueza inimaginável de ouro e artefatos preciosos. No entanto, o que se seguiu à abertura da tumba foi algo ainda mais surpreendente: a morte de pelo menos 13 pessoas que estavam presentes na ocasião. Este evento trágico desencadeou rumores e especulações sobre a maldição dos faraós, uma suposta maldição que se acreditava estar ligada ao desrespeito dos túmulos reais. Enquanto muitos desconsideraram a maldição como mera superstição, o incidente alimentou o interesse popular na história do Antigo Egito e inspirou muitas lendas e teorias conspiratórias. Além disso, a descoberta da tumba de Tutancâmon ofereceu aos pesquisadores uma rara oportunidade de estudar a múmia e o ambiente em que ela estava. Durante a análise, os arqueólogos encontraram algumas coisas estranhas que não estavam de acordo com o que se esperava. Essas descobertas levantaram questões fascinantes sobre a vida e a morte do faraó Tutancâmon e sobre a civilização egípcia em geral, inspirando mais pesquisas e descobertas. A crença profunda dos antigos egípcios era de que, após a morte, um faraó alcançaria uma posição próxima aos deuses e falaria em nome do seu povo. Esse conceito divino era tão crucial que o processo de mumificação era realizado com extremo cuidado e os túmulos eram decorados com grande reverência. Entretanto, a situação de Tutancâmon é um tanto incomum. Por que os egípcios fizeram uma exceção para ele? Por que Osíris, um deus importante na mitologia egípcia, teve seus dedos cortados? E por que a múmia de Tutancâmon ainda deixa os historiadores perplexos até hoje? E é exatamente isso que vamos ver nesse vídeo, então fique comigo até o final. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele, você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade 10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A tumba de Tutancâmon confunde os pesquisadores devido às descobertas intrigantes e aos mistérios que envolvem sua vida e morte. Essas questões fascinantes continuam a inspirar a pesquisa e o estudo do Antigo Egito, atraindo a atenção do mundo inteiro. O arqueólogo Howard Carter e seu companheiro Lord George Carnarvon ficaram surpresos quando entraram no túmulo do famoso rei em 1922. Em vez de uma câmara decorada e espaçosa, a múmia estava em uma sala apertada que parecia um armazém. A localização do túmulo de Tutancâmon também gerou questionamentos, uma vez que ele foi enterrado longe de seus antepassados da família real, o que, segundo a crença dos antigos egípcios, impediria o faraó de se reunir com sua família para governar no mundo espiritual. Pode-se argumentar que a falta de espaço nos túmulos dos ancestrais levou a essa situação. No entanto, por que não foi preparado ao menos um caixão para o faraó? Parece que Tutancâmon recebeu um tratamento inferior, já que foi encontrado dentro de 3 caixões de ouro que se encaixavam um dentro do outro, todos com uma semelhança com Osíris, o deus dos mortos, que aparece deitado e segurando seus símbolos, um cajado e um mangual cruzados. No entanto, o caixão do meio apresentava um estilo um pouco diferente e o rosto não se assemelhava aos rostos dos outros 2 caixões nem ao rosto da máscara mortuária de Tutancâmon. Os egiptólogos supõem que, entre os 3 caixões, este caixão do meio, juntamente com alguns dos outros bens funerários de Tutancâmon, foram feitos inicialmente para a misteriosa Nefer-Neferu-Aten, uma governante enigmática que também tem seu nome registrado nas inscrições das paredes. Aparentemente, ela viveu na época de Akhenaton, o pai de Tutancâmon, mas morreu mais cedo e nunca chegou a governar por conta própria, deixando poucos registros na história. Além disso, os embalsamadores cortaram parte do caixão para que ele coubesse no sarcófago, deixando evidências dos dedos de Osíris cerrados no fundo do sarcófago, descobertos posteriormente pelos arqueólogos que examinaram a tumba.
Foi difícil esconder a evidência de que Tutancâmon foi enterrado às pressas, já que os arqueólogos encontraram sinais de ajustes em todos os lugares, sugerindo que a própria tumba teria sido originalmente destinada a outra pessoa. É possível que o faraó tenha morrido de forma súbita e ninguém estava preparado para isso. Mas qual teria sido a causa da morte? Existem tantas possibilidades sobre a causa da morte de Tutancâmon que é difícil apontar uma única. O jovem faraó era filho de uma união consanguínea entre dois irmãos, o que resultou em herança de defeitos genéticos, como um pé torto que o fazia mancar e andar com o auxílio de uma bengala. Na verdade, cerca de 350 bengalas finamente pintadas e folheadas a ouro foram encontradas em seu túmulo. Tutancâmon também apresentava um sistema imunológico enfraquecido, ossos frágeis e sinais de malária em sua múmia. Apesar de suas condições de saúde, o jovem rei era conhecido por gostar de se divertir, realizando passeios de carruagem. Talvez seja por isso que sua perna está quebrada, mas ainda não está claro o motivo pelo qual o coração foi removido durante o processo de mumificação, já que os antigos egípcios acreditavam que o coração era o centro da mente de uma pessoa e nunca o removiam. A múmia do rei Tutancâmon é considerada de baixa qualidade porque tem um corte enorme que nenhuma outra múmia tem, indo desde o quadril até o umbigo. Se juntarmos todos estes fatos e tentarmos supor como exatamente o jovem faraó morreu, podemos pensar em algo assim. O menino faraó manco, com um sistema imunológico muito fraco, foi fazer um passeio de carruagem e caiu. A carruagem não continuou em linha reta, mas fez uma curva e foi direto para o peito do rei, quebrando seus ossos e esmagando seu coração. Os súditos tentaram levar seu corpo aos agentes funerários o mais rápido possível, mas ele rapidamente começou a se decompor devido ao quente sol do Egito. Com certeza, o túmulo de Tutancâmon não estava pronto, então ele foi colocado em um armário apertado. Seu corpo foi descuidadamente mumificado e os rituais tiveram que ser abandonados a ponto do coração ser substituído por um punhado de amuletos de escaravelho. 3.000 anos após sua morte, os arqueólogos finalmente encontraram a múmia do faraó Tutancâmon. No entanto, durante o processo de remoção do caixão, um fragmento de seu crânio foi acidentalmente deslocado. Esse foi apenas um dos estranhos incidentes que ocorreram durante a exumação da múmia. Além disso, os arqueólogos também notaram que a múmia estava em chamas, o que tornou a situação ainda mais desafiadora. A descoberta da múmia de Tutancâmon é considerada uma das mais significativas da história da arqueologia, mas sua exumação foi marcada por incidentes incomuns e imprevistos. O egiptólogo Chris Naughton e uma equipe de cientistas forenses realizaram uma autópsia virtual no jovem faraó em seu documentário Tutancâmon, o mistério da múmia queimada. Um exame mais aprofundado do fragmento de carne da múmia mostrou que ela foi queimada, mas é improvável que alguém tenha queimado o corpo do rei de propósito. Inicialmente, os antigos egípcios consideravam impensável prejudicar o corpo de um indivíduo, pois acreditavam que, mesmo após a morte, esse corpo ainda tinha o poder de influenciar o destino de alguém. E, em segundo lugar, a múmia foi descoberta em um estado queimado, estando ainda dentro de seu caixão selado. Essa circunstância torna extremamente difícil negar a existência de uma maldição, concorda? Mas acontece que tinha tanto óleo e resina no corpo de Tutancâmon que, durante a abertura da tumba, a múmia teve que ser literalmente raspada das paredes do caixão. No documentário, investigadores de incêndios demonstraram como uma reação química dos óleos de embalsamamentos usados levou à sua combustão espontânea. Uma negligência dessas durante o processo de embalsamamento é uma rara exceção, mas o que poderia ter matado os investigadores que abriram a tumba? Após uma série de mortes misteriosas envolvendo cientistas, arqueólogos e seus familiares, muitas pessoas passaram a acreditar na existência de uma suposta maldição dos faraós. Algum tempo após a abertura do túmulo, o arqueólogo Arthur Mace, o radiologista Archibald Douglas Reid e Audrey Herbert, irmã de Carnarvon, vieram a falecer. Além disso, o príncipe Aili Camel Femi Bey, membro da família real egípcia, também morreu tragicamente por tiros disparados por sua esposa. Lord Carnarvon, que foi um dos primeiros a visualizar o túmulo junto com Carter, também não sobreviveu.
Mas os adeptos da maldição não pensaram na idade média dos cientistas, que era de 74 anos. George Carnarvon tinha 57 anos, morreu de pneumonia e estava predisposto a doenças pulmonares toda a sua vida. Howard Carter, que deveria ser o primeiro a ser vítima da maldição, morreu de causas naturais aos 64 anos. Após 16 anos da abertura da tumba, os egiptólogos afirmaram que o conceito de maldição não era parte da prática religiosa egípcia e que muitas pessoas envolvidas em outras aberturas de tumbas não sofreram nenhuma influência mágica. No entanto, independentemente da versão em que se acredita, é certo que a história de Tutankhamon envolveu maldições e acidentes. Além disso, o mistério de sua morte ainda não foi completamente desvendado, e toda vez que se descobre algo novo, os mistérios só aumentam. Mas e você? Acha realmente que a tumba do rei Tutankhamon estava com a maldição dos faraós? Ou todas essas mortes não passaram de uma grande coincidência? Deixe nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!